Olá, pessoas queridas. Meu nome é Luciana Stefano, sou psicóloga e criadora do canal Saúde Integral. Nesse mês, o canal está fazendo aniversário, ele está completando 2 anos e, como eu venho falando, o presente é para você que me acompanha. Nesse mês, nós vamos fazer vários bate-papos com vários profissionais da área, onde nós vamos estar falando sobre vários assuntos e que mostra, que traz a ideia do canal que se chama Saúde Integral. Então, o nosso vídeo de hoje é sobre depressão e os cuidados com a saúde mental. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem know-how para falar sobre o assunto, que é psiquiatra, ele é escritor, professor e ele também é diretor do Espaço Calmamente. E nada mais, nada menos que nosso querido Dr. Davi Sender, tá bom? E ele vai estar falando aí um pouquinho sobre esse tema. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Lu? Que agradeço muito pelo convite. Para mim é muito importante poder contribuir para falar sobre a saúde mental de uma maneira integral. Ótimo. Então, vamos logo conversar, porque eu sei que o nosso tempo é pouquinho, gente, e a gente vai estar aqui falando algumas coisas, mas eu creio que vai ser curto, mas vai ser de uma boa qualidade. Davi, fala para mim sobre o que a gente precisa saber sobre depressão. Os pontos mais importantes. Os pontos mais importantes da depressão começa com as pessoas compreenderem que ela é muito diferente de um sentimento comum. Então, na verdade, quase todos os transtornos psiquiátricos de maneira geral, as pessoas imaginam que eles são quadros, vamos dizer, hiperbólicos de sentimentos que nós temos. Então, se eu tenho pouca atenção, eu tenho TDAH. Se eu sou muito organizado, eu preciso das coisas de uma maneira, eu tenho toque. Sou eu, gente. Não. E assim, esse tipo de... E a depressão, ela entra dentro do vocabulário leigo como sendo um sentimento, como sendo um sintoma. Quando na verdade é um transtorno completo, como dizer que uma constelação uma estrela só é uma constelação. Acho que a primeira coisa em relação à depressão é a gente compreender que ela é uma síndrome, ou seja, tem vários sinais e sintomas de uma maneira complexa e que não é fisiológico, ou seja, ela não dura dias ou horas, ela dura semanas a meses. Então, primeiro ponto. Tá, agora você já foi falando, e aí eu quero entender melhor quais são os sintomas. Perfeito. Por conta de que, também, que eu acho que é muito importante a gente estar trazendo isso também. Eu vejo que as pessoas, elas realmente trazem a depressão muito naquela coisa, de filme, que a pessoa prostrada na cama, a pessoa não come, não fala, a pessoa está ali 24 horas deitada, e eu penso que não é assim, a gente precisa estar mudando esse estigma aí, que é bem importante, porque às vezes tem alguém que às vezes está do nosso ladinho e que ela está num quadro depressivo. Então, fala aí, Davi. Você tem toda a razão, Lu. A verdade é que a gente tem um estereótipo, da pessoa que está deprimida. E realmente, igual você falou, uma coisa muito hollywoodiana. Ou melhor, é uma coisa o estereótipo de uma pessoa com depressão, um tipo específico de depressão, uma depressão melancólica, grave, necessariamente grave. Então, eu costumo comparar com pessoas com pressão alta, Se a gente considerasse que uma pessoa tem pressão alta só a partir de 22/14, a gente iria perder a maioria das pessoas. A depressão ela é caracterizada, ela é um transtorno de humor, por natureza. Então, o humor é alterado, começa a primeira coisa. Mas não é a questão de ser um bom humor, é um humor rebaixado, é diferente. Porque a pessoa ela sente que aquilo invade todos os domínios da vida dela. E ela não tem um gatilho do tipo assim, alguma coisa está me fazendo me sentir dessa maneira. Na verdade, parece que as coisas se agregam entre si e tudo faz com que a pessoa confirme uma série de ideias que começam a surgir de maneira involuntária para ela. Então, a primeira coisa é a gente entender que o humor da pessoa, ele geralmente fica rebaixado e pode não ser tão triste.
né? Pode ser mais irritado, né? Aliás, a maioria acaba mostrando irritação, a sensação de intolerância do paciente. Um outro sintoma comum em termos de humor é o paciente se sentir apático, sentir que as coisas tanto faz, quanto tanto fizeram, e não consegue sentir nem alegria, mas nem mesmo tristeza direito. Mas além disso, mais até característico do que necessariamente um humor triste, é a perda do prazer. Sim, isso aí é fatal. É fatal, porque a gente não começa sentindo a perda do prazer com as coisas mais importantes pra gente. A gente começa sentindo com as coisas mais periféricas, aqueles prazeres do dia a dia que a gente chama de reforço positivo para o nosso dia. Então, em geral, quando a pessoa, principalmente, chega ao psiquiatra, embora é curioso isso, você vai falar, já sei o que você vai falar. O espaço amostral é diferente. O espaço amostral é diferente do psicólogo para o psiquiatra, porque a gente tem a impressão que ninguém quer remédio, que era primeiro em todos os outros médicos, e vocês têm a impressão que todo mundo quer remédio, não quer terapia, né? Isso. Muito bom. Exatamente, o espaço amostral. Mas a verdade é que a pessoa, geralmente faz uma jornada até chegar ao psiquiatra, já passou em todos os outros médicos, e aí quando chegam, elas já estão perdendo o prazer com as coisas mais importantes para elas. E essa visão binária, né, que o público tem, do tipo, ou é tudo ou nada, né, em termos de prazer, faz com que eles muitas vezes deixem passar que as pessoas podem perder a qualidade do prazer. Do tipo, ela gosta, ela sempre amou, agora ela está gostando. E não é de uma atividade, né, são de várias atividades na vida dela. Além disso, a gente tem uma perda de energia muito característica no paciente em depressão. Ele se sente prostrado, ele sente que ele precisa se esforçar para fazer o que ele sempre fez. Então, né, tipo, eu sempre cozinhei. Acho que isso choca muito, né, porque são coisas até assim, simples, rotineiras, mas que nem aquilo eu consigo fazer. E para chegar nesse ponto, que é o comum, né, na verdade, o paciente vai chegando nesse ponto, a experiência do paciente é que ele está tendo que se esforçar para ser normal, né, para manter a normalidade dele. As pessoas também esquecem, muitas vezes não sabem que a depressão, independente do humor rebaixado, ela é uma doença cognitiva. Não vou falar que é um transtorno, na verdade, né? Mas ela afeta muito a cognição. Às vezes, até depois do paciente ter melhorado, a cognição se mantém afetada. Então, tomada de decisão, agilidade mental, processamento de dados, criatividade, são uma série de funções cognitivas executivas, né, que o paciente fala, nossa, não está mais a mesmo. E durante a depressão isso é muito visível para o paciente, né? Além disso, por isso é uma síndrome, né? Geralmente a gente tem uma mudança do geralmente a gente tem uma mudança, que a gente chama mudanças vegetativas, né? Que é do apetite e do sono. Então, em tese, os pacientes perdem o apetite, mas quando a gente olha, assim, na prática, o número imenso de pessoas, na verdade, aumentam o apetite, principalmente por carboidrato, né? Que são poucas coisas que dão prazer. As nossas besteirinhas ali, né? Eles têm, o paciente, porque o centro do prazer cerebral do paciente em depressão, ele fica inibido. Então, ele começa a precisar fazer coisas que ou distraiam ele, ou dão microprazeres muito rápidos, né? É o caso de compras, o paciente começa a comprar muito, ou o paciente começa a comer muito, ou o paciente, principalmente o homem, começa a beber. Então, assim, a gente tem essa característica de aumento de apetite em geral, e a gente costuma ter uma alteração do sono. A maior parte dos transtornos psiquiátricos, a maior parte dos tipos de depressão, que são vários, fazem com que o paciente durma mal ou durma menos. Se é mais ansioso, o paciente tem dificuldade de iniciar o sono. Quando é mais melancólico, em geral ele dorme e ele acorda no final da noite, assim, tipo 3 da manhã, 4. Tem um fragmentado, é muito comum. Mas, assim, hoje, dentro do meio do clássico, né, o paciente acorda de madrugada e fica ruminando os problemas. Né, já acorda mal. Sempre me chamou a atenção isso, né? A gente, se fosse uma questão referente a um problema, a gente teria um período da manhã em que até esse problema vir na cabeça, do tipo, acorda e em 5 minutos vem, às vezes em 3 minutos, às vezes até em 30 segundos, mas a pessoa tem experiência de acordar zerada, de alguma maneira.
E na depressão as pessoas dizem que já acordam mal. Quer dizer, não depende, né, de nada ao redor, depende de uma condição parece existencial, né, mas na verdade é um adoecimento do humor. Só das coisas que você foi falando, né, a gente percebe o quanto que esse transtorno, ele realmente muda todo o corpo da pessoa. Muda. Né, sono, né, alimentação, os prazeres. Então, assim, o quanto que ela tira, né, o quanto que ela absorve, né, paz, alegria, prazer, né, dormir bem, que é super importante você dormir bem, né, eu sempre falo, né, mesmo, né, se a pessoa não tem depressão, não tem algum tipo de transtorno, mas se por acaso você não dormiu bem, no outro dia você não é o mesmo, né, o quanto que é de extrema importância a gente dormir, a gente descansar o nosso cérebro, né, a gente descansar o nosso corpo, né, e a questão, né, da alimentação mesmo, né, que muda tudo, né, muda tudo. Então, assim, é uma doença que ela é silenciosa, você mesmo estava falando, Davi, no início, né, aquela questão que a pessoa luta, assim, meio que para ninguém ficar sabendo, né, e acaba que isso é ruim, porque o que vai acontecendo? O tempo vai passando, aqueles sintomas vão, né, realmente ficando cada vez mais intensos, sim, eles vão, né, gradativamente aumentando. E eu gosto muito de falar essa frase aí, né, que a prevenção é o melhor remédio, né? Eu falo isso, né, uma frase até meio clichê, né, só que eu falo isso até por mim, porque eu vivo isso, sim? Eu sou muito, né, como você estava falando antes, né, do perfeccionismo, a organização, né? Eu sou desse tipo e eu falo isso, que quem me segue lá no Instagram vê eu falando isso, né? De todo ano eu sou aquele tipo de pessoa que, vamos fazer o check-up. Então, assim, né? E eu não vou sozinha, né? Eu levo, né, a galera toda atrás de mim, né? Meus filhos, né, meu esposo, né? Eu até digo, né, que ele é mais difícil, né, porque é um homem, né, então o homem é mais difícil, né, para estar se cuidando, mas assim, aquela escadinha de vamos todo mundo para o oftalmologista, vamos todo mundo para o cardiologista, vamos todo mundo para o dentista. Então, assim, eu faço esse check-up mesmo porque eu entendo isso. Eu não quero de forma alguma, sim, não quero de forma alguma eu correr para um médico que eu já tô com a dor, que aquilo já tá insuportável, que eu já chego assim, mal. Não, mas eu quero chegar lá nele e falar assim, olha, eu passo por isso, tem alguns momentos que é mais difícil, tem alguns momentos que dá dor. Então, assim, vamos tratar isso. Do que lá na frente eu correr no momento que eu tô lá na emergência, que aí, muitas das vezes, na maioria das vezes, né, a gente não corre nem pro médico, né, a gente nem consegue nem marcar num consultório, numa clínica, a gente tem que ir para quê? Para hospital, pronto-socorro, né? Para plantão mesmo, porque é naquele, né? SOS de eu preciso resolver. Então, assim, eu não gosto de viver isso. Então, eu creio mesmo nisso, que a prevenção realmente é o melhor remédio, né? Se está no iniciozinho, o prognóstico é muito melhor, dá para fazer muito mais coisas. Sim, mas lembrando que a entrevista é com o Davi, então não mas essa é uma opinião, né? Eu acho que isso contribui muito, na verdade, né? E a depressão, a gente, quanto mais cedo a gente pega, mais fácil é de tratar e melhores, como você falou, melhor é o prognóstico, né? E as pessoas têm muito medo, por exemplo, de tomar medicação. Fazer terapia, eu te falo assim, 80% dos meus pacientes fazem, né, porque eu indico, mas indico muito, só que os 20% é porque se negam a fazer, porque é o tempo todo eu falando que precisa fazer, assim, é o que trata, na verdade, né? Eu considero que a medicação é um lubrificante cerebral, tem gente que não produz esse lubrificante, então às vezes a gente precisa colocar artificialmente, mas o que reprograma as engrenagens é a psicoterapia. Mas o que você falou sobre a prevenção, é fundamental que a gente consiga identificar isso precocemente, e aí esses sintomas eles começam brandos, mas o fator que ajuda a definir a diferença deles é tempo. Por isso que, assim, às vezes o paciente fica desesperado porque ele tem certeza que ele está deprimido há 5 dias. Ele liga 5 dias depois, eu estou muito deprimido. Você, olha,
Você deve estar muito triste, você está muito ansioso ou muito mal. Mas a gente não pode dizer que é depressão. E esse fator que a gente coloca em torno de 2 semanas, né, que é o tempo que a gente considera, ele não é à toa, ele é muito estudado. A gente viu que antes disso, a maioria das pessoas realmente elas melhoram. Depois disso, a gente começa a perceber que a chance disso ser patológico é maior. No que tange à prevenção da depressão, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que assim, hábitos saudáveis melhoram o risco de você ter absolutamente qualquer doença, né? Tipo, é o que mais está associado à saúde, né? Porque a gente, na verdade, é uma pergunta que a gente sempre deve estar se fazendo. Eu estou promovendo saúde nesse momento? Então, se eu escolho sentar da maneira como eu estou promovendo saúde? Não. Mentalmente, deveria sentar de outra maneira. Se eu estou comendo essa comida, eu estou promovendo saúde? Pode ser que não. Mas, por exemplo, você está comendo McDonald's. Eu estou promovendo saúde? Às vezes sim. Né? Às vezes sim, porque você está num momento com os amigos e aquilo é o momento de você curtir. Então, estar consciente dos hábitos é fundamental para a gente conseguir ter uma vida mais plena, né? Então, atividade física, principalmente aeróbica, é muito importante. A nutrição faz toda a diferença. Você disse um fator fundamental, que é a qualidade do sono. A gente vive uma poluição luminosa enorme e isso afeta muito o nosso ciclo circadiano. E o ciclo circadiano está muito relacionado ao aumento de risco de depressão e piora da depressão também. A gente fala sobre psicoterapia, talvez o fator mais poderoso que a gente poderia dizer em termos de prevenção de um adoecimento mental. Porque a gente tem três domínios que determinam o adoecimento. Biologismo, vamos dizer assim, de alguma maneira, então entra aí genética, alteração hormonal, inflamação, tudo isso aumenta a chance. E às vezes a genética é imbatível. Sim. E isso é muito importante, assim, a gente olhar e falar, não, peraí, existe muito que a gente não possa fazer, né? Então, se a genética ali é muito poderosa, o psiquismo, a maneira da pessoa pensar e o ambiente, né, tem que estar, são os três, né? Então, é um equilíbrio entre os três. Às vezes a forma da pessoa pensar protegeu ela de deprimir antes durante anos. Sim, verdade. Mas em um determinado contexto de estresse, a genética não segurou. Então, a gente precisa ter esses três, né, em equilíbrio. Então, assim, qualquer doença clínica aumenta o risco de depressão, dor aumenta o risco de depressão. Por isso que, igual você falou, assim, você vai no dentista, o que isso tem a ver com depressão? Primeiro, se cai o seu dente da frente, isso aí entra em contexto. Então, assim, em relação à prevenção, a gente fala sobre os hábitos saudáveis, sono, alimentação, atividade física. Na psicoterapia, a gente vê, as evidências mostram que não só é um fator protetivo, como é o principal fator de redução de risco de recaída. Então, já temos aí também. Agora, uma coisa que eu sempre quero chamar a atenção para os pacientes, é muito comum quando o paciente deprima, ele ainda não sabe que está deprimido, ele se responsabiliza por não estar fazendo o que ele considera saudável. Ele fala, poxa, eu sei que eu preciso comer bem e eu não estou conseguindo. Eu sei que eu preciso fazer atividade física, mas eu não estou conseguindo. E ele acredita que ele está se sentindo deprimido porque ele não está fazendo, mas é o contrário. Uhum. Ele não está conseguindo fazer porque ele está deprimido. Então, é importante estar, na verdade, no final das contas, consciente em relação ao que é a depressão. Sim. Agora, olha só. Vamos falar de uma situação que é muito importante e que você vai falar muito bem, né, em relação à questão da medicação, né? Qual a importância da medicação? Já vi você falando na questão da psicoterapia, né, que o quanto você encaminha, né, o quanto que você, né, faz essa psicoeducação mesmo, né? Enquanto você faz a psicoeducação para a terapia, eu faço a psicoeducação para o medicamento, né? Porque chega muita gente para mim, né, extremamente resistente à medicação. Não, remédio não. E eu falo de uma forma muito simples assim, gente, olha só, pensa bem, você está com dor de cabeça. Se tem um determinado remédio ali que você sabe que você vai tomar e você vai ficar bem, entendeu? Durante o dia e tal. Você não vai tomar, você vai ficar ali com dor de cabeça, né? E que a gente sabe que dor de cabeça não é bom, né? Vai consumindo aos pouquinhos, você não vai conseguir fazer quase nada e você vai ficar ali olhando para o remédio, né? Que pode te ajudar e você meio que parado. Então, assim, meio que acabou seu dia. Se tem aquela medicação,
poxa, por que eu não vou tomar? Uhum. Para realmente, para mim ficar bem. Então, fala para mim, Davi, sobre essa questão. A medicação, ela é basicamente um salva-vidas, porque a ideia que as pessoas imaginam é que o remédio vai fazer elas ficarem bem, vai fazer elas ficarem felizes, né? Sim. Mas aí eu sempre digo isso para os pacientes, botaríamos antidepressivo na caixa d'água, sabe? Porque todo mundo fica feliz, e não tem a menor relação. A ideia do medicamento psiquiátrico é para fazer a pessoa voltar a ser ela mesma. E muitas vezes é até uma frustração para o paciente, porque ela volta a ser ela mesma e ela fala assim, eu queria mais. Ela fala, então, é o momento da psicoterapia, meu querido. Então, assim, só que o que as evidências mostram? Que quanto mais tempo uma pessoa está deprimida, pior, como você falou, pior são as consequências no corpo, porque a depressão é uma doença inflamatória. A gente não pode, novamente eu me corrijo porque eu falar transtorno, porque não tem um agente etiológico, uma bactéria, então em tese não poderíamos chamar de doença. Mas é uma condição altamente inflamatória, então por isso a gente tem perda de células do hipocampo, né, que é a nossa área relacionada fortemente à memória. Nós temos perda de células também do córtex pré-frontal, relacionado à nossa área de raciocínio, de identidade e estratégia. Então, assim, na verdade, a maior parte da resistência das pessoas de tomar medicamento realmente é pelo conceito do remédio, principalmente remédio psiquiátrico, e quando ele é prescrito por alguma outra especialidade, comumente o paciente tolera bem. Eu sei pegar pacientes assim, não quero tomar antidepressivo de jeito nenhum. Você já usou alguma vez fluoxetina? Já. Bupropiona? Já. São antidepressivos? É um problema agressivo, pode. Então, ótimo. A medicação, ela tem um tempo, ela tem o seu lugar, ela não é para fazer a pessoa realmente assim ficar feliz. A felicidade é um mérito individual, é um mérito próprio, não é um mérito farmacológico. E a grande questão também é não compreender o remédio psiquiátrico como uma prisão, porque não tem nenhum aprisionamento pior do que a depressão. Sim, excelente. E aí a gente entra numa pergunta que eu ouço muito. Lu, eu saí da depressão, eu tô curada? Depressão tem cura? E aí? Não tem cura, porque justamente por não ser uma doença. Então, é uma condição crônica, não que a pessoa fique deprimida, né, durante assim, as pessoas falam ser depressivo, né, esse termo, a gente não usa esse termo na realidade, né, é uma coisa bem leiga de falar, ela é depressiva, muitas vezes a pessoa é melancólica, é uma questão de personalidade e tal, existe depressão crônica, existe, mas até ela melhora, então, até ela tem tratamento, melhora geralmente quadro de distimia, né, mas a depressão, uma vez que ela acontece, a chance dela acontecer de novo é de 50%. E se ela acontece 2 vezes, a chance dela acontecer de novo é 80%. Infelizmente. Não porque necessariamente a pessoa está fazendo... Na verdade, não necessariamente porque a pessoa está fazendo qualquer coisa de errado. A verdade é que quanto mais vezes ela acontece, primeiro, aumenta essa chance de acontecer, porque a genética está ali, forte, pulsante. Então, a gente não considera que a pessoa esteja curada, ela está bem. E tem pessoas que têm realmente um episódio na vida, tem pessoas que têm 3 episódios na vida, mas quanto mais ela fizer psicoterapia e mantiver hábitos saudáveis e a medicação conforme o tempo que ela precisa, porque existe um tempo mínimo para cada tipo de episódio, a chance dela deprimir novamente reduz. Ótimo, né? Bom. Melhor coisa que existe, né? A gente é muito abençoado de estar numa geração, em uma época, né, do mundo em que a gente tem esse recurso. A gente, 200 anos, 100 anos atrás, a pessoa fazia o quê? Verdade. Então, é isso. Gente, acabou. Eu queria aqui ficar horas aqui, né? O Davi também, né? Eu sei que é uma coisa um assunto que ele gosta, né? Eu também gosto, eu falo demais também, ele também fala demais. Mas nós temos que terminar. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva no canal Saúde Integral, curta, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você gosta, tá bom? Olha, eu quero estar agradecendo o Davi demais por esse tempo aqui, tá bom? Ele abriu a agenda dele tumultuada para estar aqui com a gente, tá bom? E eu quero estar agradecendo por ele ter compartilhado só um pouquinho do saber dele, tá bom? E como agradecimento, eu quero estar
dando esse presentinho pra ele, Gente, que lindo. Tá bom? Obrigado. Nossa Senhora. tá bom? Que ele possa estar lembrando desse tempo aqui nosso, tá bom? Obrigado de coração. Abre aí pra ver se você gostou. Isso aí. Obrigado, doutor Davi, por comemorar conosco o aniversário de 2 anos do canal Saúde Integral. Ficamos felizes de participar desse momento, eu fico muito feliz. Obrigado de coração pelo convite, sério. Eu não tinha como não participar disso. Fico muito feliz, de coração. Também. Professor. Não quero estragar a caixa, não. Eu adoro caixa. Gente, adoro receber caneca. Que lindo, gente. Olha, gente, olha que coisa linda aqui, saúde integral. Coisa linda. Muito feliz, gente, porque eu vi o café demais. Isso aqui perfeito. E tem um QR Code aqui, ó. Bom pra entrar depois, hein? Botar o que dá pra esse canal, né? Maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Davi. Você mesmo, eu creio que com certeza, né, a gente ganhou muito, né? As pessoas, né, que estão lá do outro lado também ganharam muito. E eu quero estar terminando esse tempo aqui com uma frase que eu sempre digo aqui, tá bom? Então, cuide-se. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.